Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar loops em Python. Primeiro eu vou começar com um exemplo utilizando o for, que é um loop onde sabemos o início e o fim dele. E depois farei exemplos com o while, que é o loop indefinido. Vamos começar. Bom, para começar, eu vou utilizar aqui o for, que é o nosso loop definido. Então, o loop mais simples em Python, né, que podemos definir é o seguinte: for i in range 10. O que eu estou falando aqui? Eu estou criando um contador i, pode ser qualquer variável aqui, eu posso dar o nome que eu quiser, que irá variar de 0, que é o default, porque eu só estou definindo aqui um único argumento, que é 10. Então, ele inicia do 0 e ele vai até o valor 9, ou seja, 10 a menos 1. O valor aqui que eu coloco como final, né, como término desse loop, ele nunca é incluído no loop. Então, aqui eu vou imprimir o valor i. Vamos lá. Como eu disse, ele começa de 0 e termina em 9. Se eu quiser que o loop comece do valor 2, como é que eu faço, né? Eu venho aqui e basta eu escrever 2,10. Então, ele vai começar do valor 2 e vai terminar em 9. Então, o valor de início desse loop, ele sempre é inclusivo. Então, o iterador ele vai começar assumindo esse valor aqui. Agora, por exemplo, se eu não quiser que este loop, que o iterador, ele aumente de 1 em 1, né? Se eu quiser que ele aumente de 2 em 2. Então, esse é o passo. Então, eu venho e coloco aqui como terceiro argumento do meu for. Quando eu faço isso, ele vai começar de 2, aí ele vai atualizar automaticamente de 2 em 2, até chegar aqui no último valor, que neste caso é 8. Por quê? Porque 8 mais 2 vai dar 10, e o 10 ele não está incluído neste for. A gente também pode fazer o loop invertido. Então, por exemplo, for i in range, que ele começa de 9 e termina em 0, andando de menos 1 em menos 1. Print i. Agora, se eu quiser que ele ande de menos 2 em menos 2, basta eu alterar aqui o terceiro argumento. Bom, a gente também consegue fazer o for, né, iterar através de uma lista criada. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista X, onde essa lista é uma lista de animais aqui. Então, é gato, cachorro, cobra e galinha. Tá? Então, X é essa lista. Se eu quiser percorrer os elementos dessa lista através de um for, como é que eu faço, né? Então, é for i em x, dois pontos, print i. Então, neste caso, eu não preciso do in range, né? Neste caso, basta eu escrever i e o x, o i aqui, ele vai assumir os elementos de dentro dessa lista. Então, vamos checar. Prontinho. Aí ele fez. Agora, se eu quisesse percorrer esta lista utilizando o range, né? Eu poderia escrever for i in len de x. Quem é len? Len de x é o comprimento dessa lista, né? A dimensão dessa lista, 4. Então, aqui é o mesmo, de eu escrever for in range de 4, onde ele começa de 0 e ele termina de 4. Então, neste caso, o meu i, ele não vai assumir o elemento da lista, e sim o i vai assumir um valor de número, que vai de 0 a 4. Se eu quiser agora imprimir o elemento armazenado na lista na posição i, eu vou precisar escrever xi. Então, eu mandei imprimir aqui o i, que vai de 0 até 3, né? Porque o 4 ele não é incluído. E eu estou imprimindo aqui os elementos da lista. Então, através deste comando xi.
Então, a gente pode, por exemplo, aplicar a aula passada de condicionais aqui. Então, no caso, se eu vier e escrever if o x i for igual a cobra, se eu der essa condição, eu quero que este loop seja interrompido. Para que o loop seja interrompido, eu utilizo a palavra-chave break. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, né, ele vai pegar o i e vai assumir o valor 0. Então, ele vai fazer x0 é igual a cobra. Se não for, ele vai continuar e vai imprimir o valor, até o momento que o xi é igual a cobra. Quando isto acontecer, ele vai entrar aqui e vai dar um break. Então, ele vai sair deste for. O break sempre tira você do for, do loop mais próximo dele, tá? Então, se você tivesse aqui dois loops, um dentro do outro, você só sairia do primeiro, não dos dois. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar quem é X, né? Então, ele imprimiu o gato, o cachorro, mas ele não imprimiu a cobra. Por quê? Porque quando ele chegou na cobra, eu dei o break. Então, não deu tempo de eu imprimir o valor de cobra. Ainda mais também a galinha, aí ele também já não estava mais dentro do loop. Por isso, ele não imprimiu. Tem também um outro jeito, se eu copiar essa célula e colar, que a gente pode fazer para ele ignorar essa iteração atual, mas sem sair desse loop. E eu faço isso através da palavra-chave continue. Então, venho aqui e escrevo continue. O que o continue faz? O continue vai interromper aquela iteração, aquele i, mas ele não vai sair do loop. Ele vai sair daqui e ao invés dele ir para baixo, ele vai para cima. Então, ele já vai fazer a atualização do i para o próximo. Então, vou rodar e olha o que acontece. Ele só não imprime o cobra. E o i aqui, quando o i igual a 2, né? E que é necessariamente o cobra aqui, ele já não imprime. Por quê? Porque na hora dele imprimir, ele encontrou o continue antes e já foi direto para o for lá em cima e já atualizou o valor de i. Então, foi por isso. Então, essa é a diferença entre o continue e o break. O break interrompe o for, ou o while, e o continue interrompe aquela iteração, mas ele não sai do loop, tá? Bom, o for, como vocês viram, a gente tem que definir obrigatoriamente o final desse loop. A gente já sabe previamente o momento que o loop irá terminar, tá? Agora, quando a gente não sabe qual é o momento de encerrar o nosso loop, como é que a gente faz? Então, por exemplo, se a gente tem um gerador de números aleatórios dentro do loop, então a cada iteração um valor diferente ele é gerado. Então, e eu boto como condição que o loop deve ser interrompido quando o valor gerado ele é um número par. A gente pode resolver este loop utilizando o while. Vamos lá. Para gerar os números aleatórios, eu vou precisar importar a biblioteca NumPy SNP. Então, vamos lá. While verdadeiro, né? Então, enquanto verdadeiro, eu vou gerar aqui um número aleatório, um A, que vai ser np-random, randint, que vai no número aleatório de 0 a 20. Então, if A %2 for igual a 0, quer dizer que o A é par. Print A é par e eu saio deste loop. Caso contrário, eu só vou imprimir o valor de A. Então, deixa eu imprimir aqui o A também. Então, vamos rodar. Então, o primeiro valor gerado já foi um valor par. Agora, vamos de novo.
A segunda vez que eu rodei, né, ele gerou primeiro 2 valores ímpares e depois ele gerou um valor A na terceira tentativa. Então, neste caso aqui, eu simplesmente coloquei aqui que este loop aqui ele vai funcionar para sempre até o momento em que A seja um número par. Caso contrário, ele fica rodando. Agora, a gente pode colocar a condição também aqui dentro da definição do while, na chamada do while, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui e eu defino um valor, sei lá, um valor B que vale 23 e um valor A que vai ser NP random randint, que vai ser até o 25. Então, vamos ver quem vai ser A primeiro. O primeiro valor de A gerado foi 1. Então, eu vou colocar while A menor que B, continue a fazer. Então, vem aqui, eu atualizo o valor de A e eu imprimo o A. Opa. E eu imprimo o valor de A e B. Então, vamos ver quantas iterações serão feitas, né? Então, bastante iteração, tá vendo? Então, no final aqui, quando A passou a ser 24, que ele interrompeu. Então, se eu comentasse esse print aqui, ele ia ficar rodando para sempre até ocupar toda a memória do meu computador. Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Se tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, que eu lhe ajudarei. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.